Olá, eu sou Caroline Soares, sou ginecologista e obstetra e trabalho com os anestesistas da Cianeste no Ilha Hospital e Maternidade. Quando me perguntam sobre a relação entre o anestesista e o obstetra, o que eu posso dizer é que essa relação deve ser de extrema confiança. O obstetra é, sem dúvidas, o maestro dessa história. A paciente tem um vínculo conosco de 9 meses. O obstetra é o médico que ela conhece, mas quando ela chega no hospital para o seu parto ou a sua cesárea, o anestesista é quem cuida da vida dela e da vida do seu bebê. O anestesista ele também é parte importante no processo de assistência humanizada ao nascimento. Não há parto humanizado que o obstetra faça sozinho. O anestesista precisa entender dos protocolos, das vantagens da humanização. É importante que ele esteja por dentro de tudo que você quer para o dia do seu parto e para a chegada do seu bebê. Trabalhar com os anestesistas da Cianeste me deixa muito segura e muito relaxada no momento do parto. Afinal, estamos numa maternidade que atende essencialmente partos normais e naturais. Então, quando a gente fala de analgesia para o trabalho de parto, eu não estou falando de um anestesista que faz 1, 2 vezes isso no mês. Eu estou falando dos anestesistas que essencialmente se ocupam trabalhando com o parto dia a dia. É importante essa troca de informações entre o obstetra e o anestesista. Quando eu chego e solicito uma analgesia de parto, ele sabe que aquela paciente com 6, com 7 centímetros merece uma anestesia diferente da paciente que já está com 9 centímetros. Essa troca é muito importante e favorece demais, não só o meu trabalho como obstetra, mas também o nascimento tão especial do bebê que a gente espera. Um diferencial enorme, ao meu ver, deste grupo de anestesistas é o envolvimento deles na sala de parto. Durante o parto normal, o anestesista vai fazer a analgesia e depois ele libera para que a paciente volte conosco para a sala de parto. Mas durante a cesárea, esse envolvimento ele é muito mais evidente, pois a paciente fica na sala do centro cirúrgico sob cuidados dos anestesistas. É importante que ele entenda que aquele momento não é uma cirurgia normal. Ela, além de uma cirurgia, é o nascimento de alguém. Então, conversas paralelas, saídas da sala, isso são coisas que os obstetras se sentem inseguros e as pacientes vão lembrar para sempre do dia do nascimento do seu bebê. E essa é a segurança que os anestesistas da Cianeste me trazem, porque foi um aprendizado em conjunto, nosso e deles, de como fazer esse dia mais especial e um atendimento realmente humanizado. Brinco sempre com eles que quando eles pegam ainda a câmera da mão do pai que está nervoso, tremendo e tiram aquela foto, que eles não imaginam o quanto isso é importante e o quanto será lembrado. Mais do que cuidar, é realmente vivenciar esse momento tão importante para a gente como obstetra e também para os pacientes. Uma coisa que como médica eu acho muito engraçado é que as pacientes têm muito medo da anestesia e pouco medo de passar pelo parto ou pela cesárea. Então muita gente me diz, o meu problema não é ser operada, o meu problema é ser anestesiada. E é uma especialidade médica que teve um progresso dos últimos anos muito grandioso em termos de segurança. Então eu não acho que os pacientes devem ter medo da anestesia, mas devem sim conhecer a importância do anestesista, a importância de ter um profissional capacitado naquele momento, de que ele possa entender as dificuldades da gente como cirurgião naquela hora e cuidar de fato da paciente. Enquanto eu opero, eu não consigo cuidar da vida da paciente, no sentido de cuidar dos sinais vitais dela e de como ela está. E o anestesista é aquela pessoa que está do lado da cabeceira da paciente, olhando nos olhos dela, acalmando, falando, porque afinal de contas a cesárea é uma anestesia diferente, a paciente está acordada todo o tempo, ela não está dormindo, ele está checando os sinais vitais e nos dando esse feedback de retorno para dizer, está tudo bem, continue operando tranquilamente. Um assunto muito discutido e debatido nas consultas do pré-natal, principalmente das mulheres que desejam muito parto normal, é o medo de que a analgesia de parto vá atrapalhar o seu trabalho de parto. Isso não é uma verdade. Muitos estudos têm nos mostrado que ela pode sim nos ajudar, mas a gente precisa escolher a hora certa de ser feita. Então depende da dilatação que você esteja, depende da descida do seu bebê na pelve e neste momento ela pode ser muito benéfica. Em que sentido? Deixando que você fique mais
segura, que você tenha mais consciência do seu corpo, se concentre mais em fazer a força que o corpo está pedindo e não só em passar e sobreviver àquela dor, deixando as pessoas que te cercam, os familiares, né, o marido, a família, às vezes muito mais calmos e mais tranquilos. Tem alguns estudos falando que os hormônios liberados enquanto a gente está com dor em excesso, eles podem até diminuir o grau de oxigenação do feto. Então, a analgesia ela pode beneficiar. Não é para todo mundo? Pode ser que não seja, mas é bom que você saiba que essa carta na manga fica à sua escolha e do seu obstetra. Não deixe de conversar com o seu obstetra sobre as possibilidades de anestesia, tanto no parto normal quanto na cesárea. Essas informações são importantes. Você precisa se imaginar naquele local, precisa saber o que você tem à sua disposição. Como obstetra, eu agradeço demais poder conviver e trabalhar com anestesistas tão competentes. E como mulher que um dia ainda pretende parir, acho que é muito importante que a gente tenha esse ramo de especialidade tão desenvolvido para o nosso conforto e para a nossa segurança. Em um momento difícil, sim, mas mágico, muito mágico.